Nesses 4 anos de existência do acampamento Marielle Vive, primeiro que quando nós chegamos, essa área era uma área abandonada, uma terra improdutiva. Anteriormente era uma antiga granja, e anterior a essa granja era uma fazenda de café, mas que desde quando a granja faliu, praticamente não existia mais nenhuma atividade produtiva, né? E nós chegamos também para denunciar uma nova função social que estava querendo se dar a essa terra, que era a especulação imobiliária. É o centro da questão, que é como é que tem tanta terra ociosa, vazia, abandonada, que descumpre, em última instância, a função social, que é resguardada pela Constituição Federal, é resguardada pelos instrumentos legais, inclusive pensando a dinâmica do desenvolvimento urbano, né, pensar o rural e o urbano, o Estatuto da Cidade. Existem instrumentos para regulamentar o que é uma função social, e a partir do momento que você tem esses terrenos que não cumprem a função social, é legítimo que existam pessoas que não têm onde morar, não têm o que trabalhar, o que plantar, realizem essas ocupações. Está lá no artigo 5º da Constituição, a questão da função social, mais o artigo 193 e, se não me engano, 186 da Constituição, que delimitam, né, que o Estado ele deve promover a função social da terra. A questão das áreas, elas têm que ter uma produção, tem que ter uma destinação da área, você não pode manter uma área improdutiva. E aí entra o Estado, que se ele não promove, e ele fica na questão, como aqui é o caso, da especulação imobiliária, né, ele não cumpre, deixa de cumprir a função social. E como a gente sabe que milhões de famílias não têm o seu próprio local para moradia, eu acho que é aí que entra essa questão da luta, a reivindicação de uma possessória, de uma ocupação, inclusive. Não é uma invasão, como todo mundo fala, não são vagabundos que vêm ocupar, mas sim vêm reivindicar o seu direito constitucional. Essa é a região da Serra dos Cocais. E além da mata nativa que aqui existe, aqui também existe um lençol freático que abastece a cidade de Valinhos de água. Lembrando que Valinhos hoje importa 40% de água de Campinas. Então, a nossa relação aqui com essa área é de preservação da Serra dos Cocais. Mas também nós queremos morar e queremos produzir. E essa relação com a natureza não é uma relação de agressão, é uma relação de convivência. Nós queremos que a Serra dos Cocais continue presente, continue sendo essa beleza da natureza. E ao mesmo tempo a gente quer produzir alimentos de qualidade, alimentos orgânicos, sem uso de agrotóxico, para que possa alimentar a nossa cozinha coletiva, como hoje já é realidade. E também as 3 feiras que nós levamos nossos produtos todo sábado. Nós do MST e do acampamento Marielle Vive defendemos a preservação da Serra dos Cocais, a manutenção do lençol freático, a produção de alimentos saudáveis e a moradia para as famílias, né? Não fiquem suscetíveis ao flagelo da fome como está agora. A mandala veio assim para mim numa época em que eu realmente precisava de me reencontrar com as minhas raízes, sabe? Então, quando o movimento MST veio para Valinhos, eu estava numa aflição, umas dificuldades financeiras, problemas, sabe? Até uma pré-depressão. Quando eu cheguei aqui, que me foi apresentada a situação e a mandala, eu vi que aqui era aquilo que eu queria. E aqui foi onde eu encontrei, assim, sabe? Me encontrei de novo. Quando eu vim para cá, era uma situação que eu não quero voltar. E aqui, além de eu ter aprendido muito, abriu os horizontes, sabe? Então eu sei assim que aqui, aquela depressão que eu tinha foi embora, sabe? Conviver com a natureza, moço, é voltar à vida. Por isso eu não me vejo fora daqui em hora nenhuma. Isso aqui é a minha vida. Embora o judiciário ele tem que ter a imparcialidade, mas que numa análise preliminar, que seria uma liminar, ele não entra no mérito da questão. Então, um pouco nessa questão de analisar realmente o que se tem de documentos constituídos, eles se apressam a não concederem, a manterem as reintegrações. Mesmo porque quando você entra no tribunal, tem o pedido de reintegração,
a parte contrária ainda não fez a sua defesa. Então isso impossibilita, inclusive, de você ter um juízo melhor para você conceder ou não uma liminar. Então, se houver um despejo violento, por exemplo, simplesmente tirando as famílias e deixando elas abandonadas à própria sorte, muitas vão para a rua. Vamos dizer que manda cumprir a reintegração. É uma coisa trágica, é a barbárie, é um nível de truculência brutal, rasga-se direitos básicos ali, a dignidade, qualquer perspectiva. O judiciário chancela. O judiciário é o espaço, na minha opinião, mais estratégico da burguesia, dos proprietários, porque aquela coisa, a decisão judicial se cumpre, é a justiça, o juiz falou, o juiz decidiu, eu vou lá e falo para a polícia, cumpra. Foi muito sintomático uma vez que a Rede Globo, aqui regional, com a IPTV, cobrava, fazendo entrevista com a gente e tal. Aí a repórter faz essa pergunta, mas e cumprindo, para onde as famílias vão? Falei, eu não sei, pergunta para o juiz, pergunta para a prefeita, à época, para onde vão?